Extra, extra! Renasce as cidades, a vida urbana e as atividades comerciais voltaram a existir na Europa Ocidental. Extra, extra! Oi, galera! Respondam-me aí. O que vocês preferem, cidade ou campo? Teve uma época na Europa Ocidental em que as pessoas não tinham a possibilidade de fazer essa escolha, simplesmente porque as cidades quase que desapareceram. Vamos ver hoje, com a nossa videoaula, quando e como as cidades e o comércio da Europa Ocidental voltaram a existir. Meu nome é Carla Patrícia, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje, Renascimento Comercial e Urbano. Mas como isso se inicia? Quais as causas e as consequências? Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, falar de renascimento comercial principalmente é falar do surgimento de uma camada social em que vai atrelar, vai associar a fonte de riqueza não mais à terra, não mais somente à terra, mas sim, pessoal, ao cúmulo de capital. Eu estou falando da burguesia. A aula de hoje a gente vai entender um pouco quais são as origens da burguesia e também dos artesãos, beleza? Mas, como tudo se inicia e o que foi o renascimento comercial e urbano, na verdade é o ressurgimento da vida urbana e comercial da Europa Ocidental, que se inicia no século XI, tendo como estopim, tendo como principal fator que vai ocasionar esse ressurgimento das atividades comerciais, o ressurgimento das feiras, que no início lá vai ser uma feira baseada no escambo e posteriormente vai se tornar feiras comerciais com uso de moedas. O que vai ser o fator que vai dar início a tudo isso vão ser as cruzadas, beleza? Muito bem, aquelas cruzadas mesmo, aquela que teve como a primeira sendo organizada pelo próprio Papa, beleza? Papa Urbano II, que vai na busca, com o objetivo de reconquistar Jerusalém dos árabes, dos muçulmanos, ele vai então organizar as cruzadas, beleza? Mas a gente tem que entender que o ressurgimento da vida urbana e das atividades comerciais vai ser também o declínio do feudalismo, vai ser um momento de crise da civilização feudal que se estendia desde o século V e o século VI. Beleza, pessoal? Muito bem. Como eu falei para vocês, o principal motivo para o ressurgimento das atividades comerciais vão ser as cruzadas. Por quê? Os cruzados saíam de vários locais da Europa continental, né? Marchavam, eles tinham que ir para o norte da Itália para lá embarcarem rumo ao leste do Mediterrâneo para chegarem a Jerusalém e também a Constantinopla, beleza? Contudo, pessoal, essa viagem até chegar ao norte da Itália era muito longa, beleza? Então, eles levavam uma grande quantidade de alimentos, de mantimento, para poder resistir a esse tempo todo de viagem, beleza? À noite, quando eles encontravam um local de descanso que eles iam repousar, pessoal, eles trocavam entre si produtos, beleza? Perto desses campos, perto desses acampamentos, tinham servos vivendo em feudos, e esses servos, pessoal, iam até o acampamento para poder trocar os seus excedentes de produção, aqueles produtos que eles tinham produzido acima do que eles iriam precisar para a sua subsistência. Então, eles trocavam esses produtos nos acampamentos dos cruzados. Com o tempo, pessoal, esses acampamentos, esses locais fixos em que os cruzados descansavam, deram origem às feiras, né? As primeiras feiras. No início, essas feiras se baseavam na troca, beleza? Mas muito bem, antes da gente prosseguir falando sobre essas feiras, a gente tem que entender o seguinte: como que esses servos que viviam nos feudos tinham esses excedentes? Como eles conseguiram esses excedentes de produção para trocar com o que os cruzados traziam? Pessoal, devido às inovações técnicas do campo que vão ser introduzidas, beleza? Entre elas eu posso citar a charrua, que era o arado de ferro, o sistema de pousio trienal, a roca de fiar, o guindaste giratório, os moinhos de água e de vento.
Toda essa tecnologia do campo produzida vai gerar um excedente, vai gerar uma produção acima do que eles precisavam. E era justamente esse excedente que os servos levavam para essas feiras para serem trocados por outros produtos, beleza? Então, tudo isso vai dar origem às primeiras feiras, a essas feiras medievais. Agora, olha só, ao redor dessas feiras, pessoal, a gente vai ver surgindo núcleos de povoamento, certo? Pessoas vão passar a habitar ali ao redor dessas feiras e vai ter um aumento muito considerável de movimento de pessoas indo e vindo o tempo inteiro. Beleza? Com isso, pessoal, vai ter uma necessidade, os burgueses, né, os mercadores mais enriquecidos, eles vão ter uma necessidade de criar uma proteção para essas feiras e para as pessoas que já estavam vivendo ao redor da feira, porque vai ter um aumento muito grande de saques, beleza? Então, ele vai construir grandes fortificações, eram muros extensos que eles vão chamar de burgos, e dentro desses burgos, quem vive ali vai ser chamado de burguês. Beleza, pessoal? Então, tudo isso era como forma de proteger quem vivia no burgo. Contudo, pessoal, esses burgueses vão passar a cobrar por essa segurança, porque além desses muros fortificados, os burgueses vão mandar construir pontes para proteger, eles vão organizar verdadeiras milícias para poder proteger quem vivia no burgo e as atividades comerciais, eles vão de saques. Tá certo, pessoal? E é nesse auge, é nesse momento que esse comércio, que era baseado em feiras de escambo, agora essas feiras vão ser monetárias. A gente vai ver surgir o comércio monetário, que era já a introdução do uso de moeda. Vocês já viram que durante o feudalismo quase que não vai ter circulação de moeda. Tudo vai ser através da troca, tá certo? E com o renascimento dessas atividades comerciais a partir dessas feiras, a gente vai ver o ressurgir do uso das moedas. Muito bem, burgueses muito ricos, pessoal, se preocupavam demais com esses saques, eles vão construir fortificações e pontes para coibir invasões de pessoas que tinham o objetivo de saquear, certo, pessoal? Como eu já falei para vocês antes. Então, esses burgos vão surgir, pessoal, esses centrozinhos comerciais que surgiram a partir dessas feiras, eles vão buscar ter uma autonomia, certo? Só que eles não vão ter essa autonomia, por quê? Porque esses burgos, né, esses centros comerciais que deram origem a essas cidades fortificadas chamadas de burgos, elas surgem dentro de feudos, dentro de território pertencente a um senhor feudal. Diante disso, a gente vai ver surgir conflitos entre os burgueses e os nobres, ou seja, os burgueses e os nobres, os senhores feudais, que gerenciavam ali o feudo onde aquele burgo tinha surgido. Para resolver esse conflito, vão ser feitos acordos de paz, que entre os acordos que chama mais atenção vai ser a chamada Carta de Franquia, que era uma taxa que os burgueses pagavam aos senhores feudais para que os burgos pudessem continuar funcionando dentro dos feudos, beleza? E com isso, esses burgueses vão receber e vão ter uma maior autonomia, tá certo? E diante disso, os burgos tornam-se independentes, passando, pessoal, a ser chamados de comunas, tá certo? Comunas era o nome mais, assim, oriundo da região da França, ali. Então, o que eram comunas? Comunas eram cidades comerciais, burgos comerciais, tá certo, pessoal? Olha só, a união de várias comunas, ou seja, a união de várias cidades comerciais, vão ser chamadas de ransas, em que a rança mais famosa, uma das mais importantes, vai ser a chamada ranço-asiática, tá certo? Então, qual era o objetivo das ransas? Organizar as atividades comerciais das comunas, ou seja, para garantir a qualidade, para regular o preço, para eles poderem fazer um comércio mútuo,
tá certo? Então, para deixar isso bem organizado, vão surgir as ranças, tá certo, pessoal? Com isso, pessoal, com tanta atividade monetária, com a circulação de moeda, vão surgir os bancos, beleza? Os burgueses ou os mercadores mais capitalizados, ou seja, aqueles que tinham conseguido acumular mais capital, mais moeda, vão começar a emprestar esse dinheiro, esse capital a outras pessoas, principalmente a nobres, né, que a gente sabe que com as cruzadas os nobres vão começar a enfrentar problemas em seus feudos, tá certo? Só que esses burgueses, esses banqueiros vão cobrar juro. Eles vão cobrar por aquele tempo em que a pessoa vai ficar usando o dinheiro emprestado, tá certo? Com isso, a burguesia vai conseguir atrair a ira da igreja, tá certo? Por quê? Porque a igreja vai taxar a burguesia e a prática banqueira de estar emprestando dinheiro a juro ao pecado capital da usura, tá certo? Ou seja, eles vão praticar a heresia da usura, ou seja, usuráveis. Era um pecado capital. Por que o nome usura? Usura vem de usar, pessoal, porque segundo a igreja, as pessoas iriam usar o tempo que seria de Deus, o tempo que as pessoas teriam para buscar sua espiritualidade, para trabalhar mais, para pagar o dinheiro que havia sido tomado emprestado do burguês, do banqueiro. Então, a palavra usura vem de usar aquele tempo que seria de Deus para pagar o dinheiro pelo tempo que a pessoa iria usar aquele dinheiro, gerando um juro. Beleza? Muito bem. Só, pessoal, falar de renascimento comercial também é falar sobre o surgimento do artesão, né? Não era só de comércio de mercadorias que as sociedades medievais viviam. As cidades medievais também vão viver dos serviços, certo, pessoal? Com a crise do feudalismo, servos vão começar a abandonar os seus feudos e vão para os burgos. E lá vão oferecer os seus serviços de artesanato, desde a carpintaria, sapateiros, costureiros, marceneiros e outros. E aí a gente vai ver surgir as chamadas corporações de ofício, que dentro dessas corporações de ofício havia uma hierarquia. Então a gente tinha um mestre de ofício, que era aquele artesão que detinha toda a técnica, por exemplo, né? Vamos trazer aqui um mestre sapateiro. Ele detém a técnica da produção de um sapato, só que ele não trabalhava sozinho. Então, ele tinha os aprendizes, que geralmente eram pessoas de sua família, em que ele estava passando e ensinando o ofício, e tinha os jornaleiros, que eram pessoas que eram contratadas para trabalhar na produção desse exemplo, sapato, e levava esse nome de jornaleiros porque eles trabalhavam em uma jornada de trabalho e ganhavam por aquele tempo de serviço prestado. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso assunto de hoje, esse é o nosso renascimento comercial e urbano. Só recapitulando, a gente viu que renascimento comercial e urbano é o ressurgimento das cidades e das práticas comerciais monetárias da Europa Ocidental a partir do século XI. Tem como fator primeiro para o ressurgimento dessa vida urbana e da atividade comercial, as cruzadas, porque elas possibilitaram que os cruzados, ao longo da viagem que eles faziam de toda a Europa continental até chegar na Itália, no norte da Itália, para assim embarcar para a região de Constantinopla e de Jerusalém, por essa viagem ser longa, eles paravam, eles erguiam um acampamento e lá, pessoal, eles começavam a trocar os seus mantimentos. Perto desses acampamentos, a gente viu que vários servos que viviam em feudos levavam os seus excedentes de produção e também trocavam
esse excedente de produção com os cruzados. No início, a gente vai ver surgir nesses acampamentos as primeiras feiras medievais, que eram feiras de escambo, era baseada em troca. Posteriormente, quando essas feiras se tornam pontos fixos e que recebem um grande número de pessoas, ela passa a ter a circulação de moeda, dando origem às chamadas feiras comerciais. Contudo, nós vimos que essas feiras surgiram dentro de dentro de feudos que pertenciam ao senhor feudal. E diante disso vai começar a surgir um conflito entre os burgueses, os mercadores e os donos dos feudos, os senhores feudais. Para resolver isso, foi aí implantado um acordo de paz, que foi a chamada, como a gente viu aqui, ó, que me fugiu o nominho agora, a chamada Carta de Franquia, que na verdade esse documento ele oficializava o arrendamento, ele legalizava aquele território, aquele local onde os mercadores iriam fazer as suas feiras, certo? Esses mercadores vão ter uma certa autonomia e independência e vão começar a proteger construindo burgos, ou seja, construindo fortificações ao redor dessas feiras para proteger de invasores, de saqueadores, tá certo, pessoal? A gente vai ver que vários burgos desses vão se aliar, né? E vai ser formadas chamadas ligas. As ligas Hansas ou Hansas, que são a principal aí, a gente viu que foi a Hanso-Asiática, beleza, pessoal? A união que a gente viu de várias cidades comerciais era chamada de comunas. Comunas era um nome particularmente chamado na França, em outros países da Europa era chamado de repúblicas. Beleza, pessoal? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vimos também que vai surgir atividade, os burgueses mais capitalizados vão dar origem aos bancos, e esses bancos tinham o objetivo de também, entre outros fatores, entre outros objetivos, por exemplo, haviam pessoas que arrendavam e pagavam para que esses bancos protegessem o seu capital, o seu dinheiro. Outros banqueiros, outros mercadores mais capitalizados vão começar a emprestar dinheiro e vão cobrar juro, despertando a ira da Igreja Católica. Tá certo? Nesse momento também a gente vai ver surgir as atividades do artesão e as corporações de ofício. Beijão, espero ter contribuído. Até mais, até a nossa videoaula, tá? Grata pela atenção. Tchau!